Bom dia, tudo bem? Vamos fazer nossa agenda de reforma íntima do dia 20 de agosto de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Sucedeu que um dia, estando de parte a orar, rodeado de seus discípulos, Jesus lhes perguntou: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns João Batista, outros Elias, outros algum antigo profeta que ressuscitou. Lucas 9, 19 a 21. Meta do mês: desenvolver a caridade moral. Ó, ai daquele que diz: nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: ante as ofensas, elimine do coração qualquer iniciativa de retaliação, ainda que seja verbal. Sugestão para sua prece diária: prece rogando auxílio ao anjo da guarda para combater a vingança e a retaliação. Amado Mestre Jesus, nós queremos, nesse momento, rogar a Ti que nos ajude a combater em nós toda a vingança, toda a retaliação diante de situações que, porventura, nós não concordemos. Que possamos aprender a amar e a perdoar. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é o dia da desobsessão. Às 8 horas da noite, nós nos encontramos em nossa casa espírita. Pedimos aos amigos que forem à nossa casa, que cheguem mais cedo, porque 5 para as 8, o portão da casa espírita é fechado. Meus amigos, convidamos a todos para dia 13 e dia 14 de setembro participarem conosco do nosso encontro fraterno. O tema central do nosso encontro é o dom de curar. Dar de graça aquilo que recebemos gratuitamente. Então, o estudo será do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Meus amigos, nós estamos estudando a obra Nosso Livro. Antes de nós falarmos da obra, eu me equivoquei. O capítulo que nós iremos estudar é o capítulo 26 e não o 27, como eu disse, né? Dai de graça o que de graça recebeste. Vamos falar especificamente do dom da cura. Então, venha estudar com a gente. Participe, dia 13 e dia 14 de setembro. Meus amigos, a obra Nosso Livro, psicografada por Chico Xavier, ditada por diversos espíritos. Ela está dividida em primeira parte pela as mensagens mais longas em forma de prosa e a segunda parte pelas mensagens em formas de versos, poesias, poemas. Então, nós estamos estudando, hoje, iniciando as mensagens do Emmanuel. Então, nós vamos ficar mais ou menos 20 dias comunicando as mensagens do Emmanuel. E hoje nós vamos para o capítulo 17 da oração dominical. Nosso Pai, que estás em toda a parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos.
tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar aos nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Emmanuel. Meus amigos, mensagem aqui parafraseando Pai Nosso, né? Interessante essa versão que o Emmanuel nos traz, que às vezes a gente não consegue ampliar os nossos conceitos, os nossos conhecimentos da grandeza que é chamar Deus de Pai. E Jesus vem realmente ensinar isso para nós, que Deus é Pai. E não somente isso, Deus é amor. E nós confundimos muito, achando que Deus tem sentimentos de ódio, de mágoa. Olha, ele não gostou do que você fez, não faz isso que Deus não gosta, né? Deus não está nem aí para essas questões, porque ele não tem sentimentos humanos. O nosso erro é trazer para Deus as coisas humanas que a gente vive. Por exemplo, só a imagem de Deus, muitas vezes nós materializamos a ideia de um homem idoso, de barba branca e tal. Então são somente ideias, não é isso Deus, né? E Deus é simplesmente assim. Quando ele encaminha por meio de Jesus Moisés para libertar o povo, e Moisés pergunta: quem eu vou dizer que é? Ele diz simplesmente: diga que eu sou. Então, Deus é. Deus não foi, Deus não será. Deus é. Então, ele é todos os instantes. Deus, ninguém criou Deus. E às vezes a gente, Deus foi criado. Não. Deus é o ser incriado. E Deus é amor. E toda vez que nós transferimos as nossas paixões humanas e sentimentos humanos para Deus, nós cometemos um grande equívoco, porque Deus não tem nada a ver com os nossos sentimentos, nada parecido. Deus é amor, simplesmente isso. E é importante, meus amigos, que nós nascemos de Deus. E todos nós voltaremos para Deus, queiramos nós, não queiramos, voltaremos para Deus. Às vezes a gente dá uma de rebelde, de um adolescente nervoso, irritado, que bate os pés, maltrata o pai, a mãe e fala que vai sair de casa. Aí, quando chega na juventude, lá para os 20 e poucos anos, cai a ficha, aí passa a brabeza e volta para casa. Todos nós voltaremos para Deus. Deus é o grande sol que rege a vida. Tudo está no universo em consonância com Deus. Não cai nenhuma folha de uma árvore sem que Deus saiba. Não cai nenhum fio de cabelo de nossa cabeça sem que Deus saiba. Então, meus amigos, Deus é. E um dia todos nós voltaremos para Ele, independente da curva que nós fizemos no caminho, independente se nós optamos para o caminho reto, o caminho do amor, o caminho da verdade, o caminho da vida.
que foi o caminho que o Cristo optou. Então, o Cristo foi por linha reta, ele nunca errou. Agora, nós, aí a gente se distrai, né? A gente se distrai, uma paisagem linda aqui, uma outra ali, e a gente vai se distraindo no decorrer da caminhada. Mas vamos todos para Deus, porque nós nascemos dele. Se nós nascemos de Deus, nós temos a centelha divina em nós. Tendo a centelha divina em nós, nós somos imantados por Deus. Não tem como a gente negar Deus. Principalmente muito mais aqueles que negam, que não acreditam, que são incrédulos. Todos voltaremos para Deus. E aqueles que criaram a ideia do inferno, a ideia do demônio, também eles voltarão para Deus. O dia que todo, eu sempre falo, o dia que a humanidade ficar boa, o inferno não vai mais existir, porque não vai ter ninguém lá. Então o demônio vai ficar desempregado. Aí o que que ele vai ter que fazer? Voltar com o rabinho entre as pernas para Deus, né? Então, todos nós vamos voltar para Deus, independente da bondade ou do mal que fizermos. Todos saímos dele e todos voltaremos para ele, sem exceção. Sem exceção. Todos nós seremos anjos. Uns vão mais rápido, outros mais demorado, mas todos seremos anjos. Meus amigos, vamos orar. Graças a Deus, bondoso Jesus. Somos gratos pelos ensinamentos que todos os dias recebemos. Já faz quase 5 anos de estudo, de transmissões do teu Evangelho. Quanto nós aprendemos. Quantas pessoas buscaram mudar sua vida por causa de uma linha, por causa de uma palavra, que nesses 5 anos foram transmitidas pelas redes sociais. Nós poderíamos utilizar mais, poderíamos dar mais de nós, mas ainda não estamos nesse patamar. Mas somos gratos, Jesus. Somos gratos por nos dar essas condições, mesmo sabendo das nossas limitações, mesmo sabendo que ainda somos aprendizes, mesmo sabendo que muitas vezes optamos pela porta larga, pelo caminho espaçoso. Mas por saber que um dia todos voltaremos para Deus, nunca nos abandona. Muito obrigado, Jesus, por contar conosco. Muito obrigado, Jesus, por confiar em nós tarefas tão melindrosas, tarefas tão grandiosas, como se fossem taças a serem colocadas em mãos de crianças. Mas o Senhor sempre conta com a gente. Conta com a nossa transformação, mesmo que seja 1 milímetro. Que consigamos, Jesus, nos aperfeiçoar todos os dias, nos amadurecer e ser mais contigo. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.